Eu sempre tive uma resistência a escrever algo sobre técnica de interpretação do Evangelho. Sempre pensei que as técnicas são como ferramentas. Você tira da sua caixa de ferramenta aquela adequada para o trabalho que você vai desenvolver. Então, se você tem um prego, você vai tirar um martelo. Tem uma madeira, você vai sacar um serrote. É para isso que servem as técnicas, para ajudar numa tarefa específica. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ficar tão presos à ferramenta e esquecemos a emoção que o texto está passando, a mensagem que esse texto está passando, né? Daí o meu medo de manual de técnica. Mas certo dia eu estava assistindo um programa sobre vinho e um enólogo dizia que a pessoa, quando começa na arte de apreciar o vinho, ela precisa desenvolver algumas sensibilidades. Sensibilidade ao aroma, ao sabor, à garrafa, à conservação do vinho. E eu gostei dessa palavra, porque fiquei pensando que talvez seja essa a chave. Nós precisamos desenvolver algumas sensibilidades para interpretar o texto bíblico, para ler os Evangelhos e o Novo Testamento. E esse livro, Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, é fruto dessa reflexão, desse pensamento e um desafio, um convite ao leitor para que desenvolva algumas sensibilidades imprescindíveis para interpretar o Novo Testamento, em especial as parábolas. No capítulo 1, nós começamos a trabalhar uma sensibilidade fundamental, que é levar o leitor a transcender a terra, a imaginar que Deus é muito mais do que um Deus terreno. Olha, a ciência diz que no nosso universo conhecido há mais de 200 milhões de galáxias. Só na nossa galáxia, mais de 100 milhões de sóis. O nosso é um deles, carregando aí o seu conjunto de mundos, e a Terra é um planeta que gira em torno de um desses sóis. Essa visão nos leva a encarar Deus, a religiosidade, o espírito, a vida humana de uma perspectiva ampla, muito mais grandiosa. E nós acreditamos que as parábolas nos levam a isso. Jesus está sempre buscando educar o nosso olhar, levar o nosso olhar para o mais além, falar de coisas transcendentes, mas tirando as suas histórias da vida cotidiana. Olhar o cotidiano com um olhar transcendente. Esse é o convite do primeiro capítulo, um convite à transcendência, a desenvolver essa sensibilidade. Já no capítulo 2, a gente fala sobre uma habilidade que é talvez uma das maiores características do ser humano, que é a linguagem. Jesus utilizou a linguagem humana, contou histórias falando uma língua de acordo com uma cultura da época dele. Então, o segundo capítulo ele vai falar sobre linguagem, sobre língua, sobre esse potencial humano, o que implica isso, as armadilhas da linguagem, quais as sensibilidades nós temos que desenvolver ao lidar com o texto oral e com o texto escrito, como é o caso das parábolas. E já que estamos falando de texto, o capítulo 3, aproveitando esse gancho, vai falar sobre texto. O que é um texto? O que a linguística já rejeitou e o que ela construiu a respeito de texto? Qual que é a visão da ciência sobre texto? O terceiro capítulo fala sobre isso. As características de um texto, as suas especificidades, e é aqui que o leitor treina a sua habilidade em lidar com textos. Essa é a nossa proposta no capítulo 3. Até chegarmos num conceito que nós julgamos também fundamental, que é o conceito de contexto. Nem tudo está dito no texto. O texto é, na verdade, a ponta do iceberg. Por baixo dessa superfície, que é o texto, que é o que foi dito, há uma gama de implícito, há um conjunto enorme de referências, de conhecimentos que são exigidos do leitor e que não estão no texto.
Porque o texto não pode ser absolutamente explícito. Então, nós vamos tratar do que é contexto. Quais os conhecimentos nós temos que saber, que precisamos levantar para poder interpretar com segurança. Então, essa é a ideia do contexto, de algo que está subliminar, algo que está subentendido. Aquilo que é exigido do leitor, mas que não está explícito no que foi escrito. Depois, nós passamos para a ideia de gênero literário, que está um pouco relacionado com o contexto, com esse conhecimento que o leitor precisa ter. E descobrimos que há, na verdade, umas forminhas. O escritor, ele não cria tudo. Ele utiliza de modelos, como nós utilizamos hoje. Um modelo, um e-mail, uma carta comercial, um convite. Também na literatura, ao escrever, o autor se utiliza de determinados modelos. Esses modelos são chamados de gêneros literários. E é importante entender isso, porque o gênero literário ele tem uma certa conformação. Muito do conteúdo que nós vamos encontrar num texto está relacionado ao gênero literário em que aquilo foi escrito. É o caso, por exemplo, da poesia. Muitos textos na Bíblia são poesia. Outros são narrativa histórica e outros são parábolas. É aí que nós entramos, então, no capítulo seguinte, para falar sobre parábola. O que é parábola? Que vocábulo é esse? É um vocábulo grego. O que ele significa? Será que a ideia grega dá conta da abrangência da expressão hebraica, que é machal? Ou seja, será que o machal hebraico é o mesmo, representa a mesma coisa que a parábola grega? Nós vamos falar sobre isso. Vamos entrar no mundo da linguagem figurada. Trabalhar um pouco o que é você ser direto, que é a linguagem denotativa, e o que é você evocar. Você usar expressões de linguagem, figuras de linguagem, que é o texto conotativo. E a parábola usa e abusa desse recurso. Ela lida com imagem. A parábola lida com comparação. Ela quer provocar um sentimento. Ela quer que você viva uma experiência. Esse é o mundo das parábolas. Então é nesse universo que nós vamos navegar e essa é uma sensibilidade fundamental para entender os ensinos de Jesus. E por fim, um exemplo de vida e um exemplo de tudo que o livro representa. Um uso de todas essas ferramentas, é a hora de pegar a caixa de ferramentas, é hora de aguçar todas as sensibilidades e penetrarmos ou mergulharmos no universo da parábola do bom samaritano, experimentando todas as cores, todos os aromas e os sabores que ela tem a oferecer, penetrando com sensibilidade na mensagem espiritual de Jesus. É uma experiência e não poderia ser deixada a não ser para o final.